Boa noite, meu nome é Gabriel Fernandes Montenegro, eu sou da turma 1A de LLP e hoje eu vou explicar sobre a, o exercício soma de fatoriais. Soma de fatoriais é uma programação um tanto quanto maior do que o que a gente fez até agora e ela pede para que você crie duas variáveis que vão receber o valor n e m e você tem que calcular a soma entre os fatoriais de m e n. E esse programa ele vai parar quando os dois valores forem iguais a zero. Então, se um valor for igual a zero, o programa continua. Ele só para quando os dois valores forem iguais a zero. Nesse caso, eu criei essa programação. Eu comecei definindo duas variáveis, a variável n e a variável m, e uma variável chamada fatorial. Esse fatorial ele começa com 1 e um fatorial 2 que também começa com 1, porque o fatorial ele vai de 1 até o número que você definiu. No caso, ao contrário, ele vai do número que você definiu até 1. E uma variável que eu chamei de soma, só que eu não defini um valor para ela agora. Até agora ela só foi definida. Eu comecei usando um while, porque o que eu quero é que ele pare quando a função tiver n ou m igual a zero. Então, enquanto tiver m diferente de zero, se n não for diferente de zero, continua acontecendo. Só para se m e n forem diferentes de zero. Então isso eu botei um for, que o for normalmente você vai de i, que é a variável eu acho que o nome é índice, mas normalmente se chama de contador. Ele é o contador que você usa, o contador padrão. E esse i, ele vai ter o valor de 1, que é a mesma coisa que eu expliquei do fatorial. O fatorial vai do número que você escolheu até 1. E i tem que ser menor do que n, porque você vai fazer isso com o primeiro fatorial. E aí você faz a fórmula básica de fatorial, que é o fatorial recebe a variável fatorial vezes 1 dentro de um for para isso se repetir várias vezes. E em outro for, veja que essa chave ela fecha nessa outra. Então esse aqui já é outro for, só que os dois for estão dentro de um mesmo while. E esse for ele serve para você fazer a mesma coisa que você fez no primeiro, só que para a segunda variável, o segundo fatorial. E aí você vai fazer a mesma coisa, só que você tem que usar variáveis diferentes para não confundir o programa. Mas é basicamente a mesma coisa. O E, que vai ser o contador, vai ser igual a 1, E menor ou igual a M, E recebe mais 1. E recebe E mais 1. E aí você faz o fatorial 2, que é o fatorial de M, e depois, fora do for, mais dentro ainda do while, você vai finalmente definir a sua variável soma. A soma vai ser a soma entre os dois fatoriais. E quando ela fizer a soma, ela vai pedir novos valores, que como são valores inteiros, então eles foram definidos como parseint. E ele vai dar, depois que ele pedir esses valores, ele vai finalmente dar o alert. Por quê? Porque se você não pedir esses valores, o programa continua indefinidamente. E se o programa continua indefinidamente, o programa trava e não acontece nada. E uma das coisas muito importantes que eu levei muito tempo para compreender foi o fato de você ter que, entre aspas, zerar o fatorial. Você tem que, no final de tudo, você tem que dizer que o fatorial 1 e o fatorial 2 têm o valor inicial deles, o valor que foi definido, que é 1. Porque se você não fizer isso, o que acontece é que a variável fatorial 1 e 2, vai ter guardado o valor das anteriores. E quando ele fizer isso, ele já vai fazer com
os próximos valores que você pediu aqui no final já da sua programação, ele vai fazer com esses novos valores com os fatoriais já armazenados. E se você fizer isso, dá valores absurdos. Então é muito importante lembrar sempre de, entre aspas, resetar o valor das variáveis iniciais. E aí, quando você clica aqui para submeter, demora um pouco, a internet é ruim, ele vai ter todas as funções definidas. E todas as funções definidas não, todas as respostas corretas. Aqui já se sabe que o fatorial de 4 é 24, então 24 mais 24, 48. O fatorial de 0, ele é 1. Então, 1 mais o fatorial de 2, que é 2, 1 mais 2, 3. E aí, veja que aqui ele pôs um 0 e um 2. Só que o programa continuou. Por quê? Porque aqui é se n for diferente de 0 ou m for diferente de 0. Então, nesse caso, m não era diferente de 0. M era igual a 0. Se você trocasse esse ou por um i, esse programa não daria certo, porque ele pararia ali e não faria o u do 3. Ó, ele daria só o valor de 48. É por isso que você precisa usar o ou, porque se uma variável for 0 e a outra não for 0, o programa continua funcionando. Ele só para realmente quando as duas forem 0. Nos outros acontece a mesma coisa, fatorial de 8 é 4030 e mais o fatorial de 2 que é 2, 4032, e a programação dá toda certo. Os pontos importantes dela são o while, usar o ou ao invés de e o fato de você resetar, entre aspas, os valores de seu fatorial. Essa foi a explicação da soma de fatoriais. Boa noite.